Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zilin sobre marcas portuguesas. As minhas convidadas de hoje são a Margarida e a Helena, mãe e filha, duas fundadoras de 3 da Matilda. Falta aqui a Joana, que está a viajar pelo mundo, que sorte, está na Índia. No Nepal. Está no Nepal, muito bem. Helena e Margarida, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada a nós. Obrigada por virem contar os bastidores da Matilda, uma marca que tem 10 anos, fez agora 10 anos, e por isso, de certeza que já tem muitas histórias para nos contarem e uma evolução até de um período de marcas que hoje se vive diferente de quando começaram. Portanto, temos aqui muito assunto para explorar. Vou começar pela Margarida, vou aqui pela mais nova. Sei que vocês, tu e a Joana, eram umas apaixonadas e assaltavam as caixinhas de joias das avós. É verdade. Mas as vossas áreas são todas diferentes. Como é que começou este projeto e como é que começou esta ideia de criarem joias portuguesas? Eu, na verdade, acho que começou bem antes da Matilda. Nós já tínhamos muito fomentado pela minha mãe gosto por manualidades, por fazer coisas à mão, muito por criar. Eu sempre tive um espírito empreendedor e acho que a Joana também. Procurámos sempre muito coisas que não existiam. Se víamos uma camisola que gostávamos, muitas das vezes íamos tentar procurar o tecido e alguém que a conseguisse fazer. Muitas vezes recorríamos às avós, por exemplo, para tentar encontrar aquilo que queríamos. Sempre fomos um bocadinho... Para fazer diferente do que... ou mais personalizado. Sim, para fazer ou uma coisa que tínhamos idealizado, ou gostávamos de um tecido e pensámos, aquilo fica mesmo giro numa camisa, por exemplo. E recorríamos muito às avós, partíamos muito à descoberta, sempre fomos muito desenrascadas nesse sentido. E as joias partiram muito daí. Havia muita coisa que nós procurávamos e que não existia. Na altura, quando se procurava joias, íamos a orivesarias tradicionais, não é? Certo. Era muito difícil encontrar coisas pequeninas, delicadas, fiozinhos, para miúdas da nossa idade na altura. E fomos um bocadinho à busca, fomos tentar fazer, fomos tentar encontrar alguém que fizesse. E, entretanto, as amigas começaram também a gostar daquilo que fazíamos. E, entretanto, as mães das amigas, e, entretanto, ok, porque é que não criamos uma página? Porque é que não vamos fazer isto? Mas sem qualquer tipo de intenção em criar algo de uma dimensão superior, dito, claro. Sim. Foi muito a pedido das amigas e de pessoas conhecidas que surgiu. Mas eu acho que antes disso ainda houve aí uma parte que é muito importante. Elas sempre gostaram muito de mexer nas coisas das avós e de brincar com as coisas delas, mas há uma parte muito fomentada do meu lado, da minha família, das manualidades. Portanto, eu sempre incentivei muito, e a Ana sempre teve mais jeito para isso do que a Joana, em fazer trabalhos manuais, em criar coisas, em fazer bonecos, em fazer massas, em fazer tudo o que era manualidades, porque pronto, vinha... Eram estimuladas nesse sentido. A minha avó e a minha mãe, a minha avó ensinou as filhas todas a fazer crochê, malha, ponto cruz, aquelas coisas do lar. E eu também aprendi, não é? E também porque gostava. E sempre fui transmitindo isso para as duas. Depois, do meu lado, do lado da outra avó e da minha mãe, não é? Mas do lado da outra avó paterna, a minha sogra sempre gostava muito de joias. Sim. E era aquele tipo de pessoa que ia às orivesarias comprar ouro e joias e levava-as. Foi ela que explorou as orelhas, que me fazia impressão. Adorávamos, e depois quando ela tinha uma relação próxima com o senhor da orivesaria, e ele deixava-nos experimentar coisas, nós ficávamos, ai meu Deus, um colar de pérolas. Mas depois nada era adequado àquelas, porque eram tudo coisas muito à sério, mais antiquadas. Sim, e que mais hoje pesadas. Mas hoje em dia voltamos atrás. Sim. Portanto, na altura nós procurávamos coisas, se calhar, um bocadinho mais contemporâneas, mas agora vamos muito a essas peças antigas que a nossa avó usava. Ambas, as avós e tias. Exatamente, mas começou daí logo o interesse. E depois começaram a fazer coisas, claro que não eram em prata, não é? Eram aquelas coisas pronto, em camurça, em algodão, em pedras, pronto, iam fazendo. Experimentámos tudo. Fazendo. E a Ana, muito cedo, muito mais a Ana, começou a mostrar muito às amigas. Ela tem um espírito empreendedor muito marcado e muito precocemente ela começou a mostrar isso.
E depois, quando teve o primeiro computador, não é? Ela teve um primeiro computador, quando nasceu não havia computador lá em casa. Ela começou muito a fazer trocas e coisas e a tentar comunicar e a perceber como é que as coisas funcionavam. Pesquisar muito. Sim. E a Joana depois foi um bocadinho por arrasto. Via a irmã e era mais nova. Mas que também gostava, a Joana também trabalhava com... Também gostava também, mas ia muito atrás da irmã. Eu acho que a Joana é muito, muito boa a procurar, a encontrar, delinear tendências, a encontrar ideias. A Joana está muito mais presente em tudo, conhece as lojas todas, conhece as marcas todas, tem uma visão diferente. E eu acho que sou um bocadinho melhor, se calhar, a concretizar. Ok, queremos fazer isto. Ou onde é que vamos buscar, ou o que é que recorremos. Ok. E a perguntar isso já estás a responder. E a Helena, neste trio? Neste momento, o meu papel é no ateliê. Ok. Portanto, são os envios, são a gerir as questões e as encomendas com os nossos fabricantes. Portanto, é a parte mais chata. É a parte que as filhas pedem à mãe para fazer. Não acho que seja necessariamente a mais chata. E acho que neste momento todas fazemos. E a parte do cliente é fundamental, por isso é uma grande responsabilidade, Helena. É a parte do cliente quando recebe a encomenda, sim, mas o contacto com o cliente não é tanto da minha parte. Ok. Isso não é. Mas sim, receber a encomenda com rapidez e abrir e ser aquele mimo. Isso faz parte do meu papel. Sim. Tudo preparado. Mas no fundo, como é que se desenvolve o processo criativo? A Joana faz essa pesquisa? Sim, nós fazemos todas. Claro, eu acho que a Joana é melhor nesse aspecto, mas estamos sempre todas envolvidas em certo, o processo todo. E pronto, uma curiosidade acerca das nossas peças e das nossas coleções, por assim dizer, é que nós não temos sazonalidade. Certo. No caso das joias. E acabamos por também não ter, é impossível não lhe chamar coleções, mas acabamos por não ter coleções. Certo, vão fazendo lançamentos associados a temas. Exatamente. Sim, épocas. Sendo uma marca pequena, acho que acabamos por assumir exatamente isso. Nós não temos capacidade para lançar uma coleção de verão, de outono, de inverno. Nem faz sentido neste tipo de peça, não é? Sim, e nós temos, para produzir as nossas peças, e sendo todas produzidas de uma maneira diferente, temos alguém que nos produz, por exemplo, as correntes, outra pessoa que nos produz peças que têm zircónias. E para conseguir tudo isso, nós preferimos concretizar corretamente cada uma dessas peças, ou mini coleções, ou mini lançamentos, e fazer este lançamento à nossa medida, sendo uma marca pequena. Mas é importante haver um tempo para isso, certo. Não é? É importante agora esta época de Natal, não é? Certo. Por isso é que eu estava a falar em épocas. Ter claro peças que sim, novas Dia é da importante. Mãe, exatamente. Páscoa, Natal. Sim. Claro, sem dúvida. Tentamos encaixar aí fazer esses lançamentos nessas datas mais... Então temos um lançamento agora previsto para o Natal? Dia 30. Este episódio vai para o ar já depois do Natal e o fim de ano terem passado. Mas pronto, vão ser as nossas peças mais recentes na altura, dia 30. E vamos ter também um pequeno evento na nossa loja. Já lá vamos, a nossa. A nossa, sim, exatamente. Que vai ser muito giro. Temos neste momento o Black Friday a correr, que é o nosso único desconto do ano. Ok. E é uma coisa que nós decidimos sempre fazer porque, no nosso caso, acaba por ser bastante sustentável. No sentido em que nos ajuda a eliminar todos os dead stocks que existem. Certo. Que, como nós produzimos em quantidades pequenas, são muito reduzidos. Então temos esse grande momento do ano, depois temos obviamente o Natal e depois retoma-se tudo novamente. O nosso calendário vem o Dia dos Namorados, o Dia da Mãe, pérolas no verão e pronto, por aí. Espetacular. Vamos sempre. Como é que dividem a parte familiar / profissional? Que é sempre um desafio nas empresas e nos negócios e nos projetos familiares. Como é que fazem a parte essa boa, muito divisão? boa, não é? E tem a parte menos boa, mas acho que não há nenhuma. Certo. A parte boa é a confiança, obviamente, não é? Claro. Ninguém aqui não vai confiar, não é? Claro. Entre mãe e filhas, pronto, confiamos plenamente. A parte menos boa é há excesso de confiança, muitas vezes, e então é vulgar à 1h da manhã ouvir um telefonema ou uma mensagem:
mãe, trataste disto, ou Ana, trataste daquilo, Joana, fizeste isto, não sei A qualquer hora, não há horas. Qualquer hora. Portanto, é bom isso, e é mau. Às vezes interfere ali um bocado. E depois também porque temos a nossa vida profissional, não é? Que eu ia perguntar, conte-me lá, Helena, as três ali, trabalham em áreas diferentes além deste negócio. Sim, pronto, quando a Matilda surgiu, elas ainda não tinham... ainda não trabalhavam. Certo. E uma coisa que eu sempre fui muito, muito exigente, mesmo quando a Matilda já era um projeto e nós nem sequer sabíamos, não é? Nem sabíamos que ia ser uma marca e que íamos chegar aqui, foi o facto de ser muito exigente com os estudos. Portanto, elas tinham mesmo que estudar, e estudavam, elas eram muito bem comportadas e não houve grandes desafios, nem na adolescência. Nada. Eu agora vou passar para a Ana, tenho que ela chamar a Margarida. Ana Margarida, já percebi que é a Ana. Para a mãe, não faz mal, é só para eu. A Ana é design e a Joana é dentista. Por isso. É muito jeito com os alicados. Certo. Dá muito jeito. E as manualidades, não é? Bem, também exato. Sim. E eu sou educadora de infância, trabalho num hospital, numa unidade de psiquiatria para a infância e adolescência. E até elas terminarem os estudos, ou até estarem encaminhadas e pronto, a coisa já não precisar ali de um grande controle, pronto, a minha exigência foi muito elas focarem-se nos estudos. Portanto, eu acho que era muito importante. E aliás, ainda não... Depois é que começou a Matilda. Pronto, e a coisa depois foi par a par. Mas, entretanto, elas acabaram os cursos. A Ana decidiu, assim que acabou a licenciatura, que queria fazer o mestrado e que não queria que isso acontecesse em Évora. Portanto, ela teve ali uma ideia muito fixa. Exato, ela já tinha, durante ali a adolescência, tinha feito umas férias nas principais cidades europeias. Certo. E quando veio de Londres, ela disse: mãe, um dia eu vou para Londres. E foi, acabou o curso e foi fazer o mestrado para Londres. Que é onde estás até hoje. Exatamente. Mas já com a Matilda encalhada, vá lá assim, encalhada no sentido de encarrilhada, era a palavra certa, encarrilhada. A Joana, entretanto, continuou a estudar e ficou por cá e depois foi para Lisboa. Portanto, acabou o curso de dentista, mas agora conseguimos fazer. E eu tenho o meu trabalho também. Portanto, tudo isto se passa após o horário laboral. Certo. Não é? Temos toda esta marca gerir, vive de forma noturna. Eu tenho a vida mais facilitada porque vivo em Évora e a cidade é mais pequena. Exatamente. Portanto, se saio a 1 hora, 5 minutos depois estou no ateliê. Certo. Exato. Eu demoro 1 hora a chegar onde quer que seja, por exemplo. Com ela já não se passa a mesma coisa. Mas sim, o desafio está aí. Nós temos os nossos trabalhos que adoramos e ao final do dia ainda temos a Matilda, que é um grande desafio. E ao fim de semana, às vezes nem horas temos. Mas que acaba por funcionar e tem funcionado até hoje. Temos a nossa colaboradora Sara, que adoramos e que não conseguimos viver sem ela. Está online ou está na nossa? Tenho essa dúvida. Ok. Sim, ela é a nossa, faz tudo e é completamente imprescindível. Eu acho que ela está em todo o lado. É omnipresente. Sim, omnipresente. Sim, que é fantástico. A nossa, para enquadrar quem nos está a ouvir, é uma loja da Teresa Braga, que tem a Tema e outras marcas e a Matilda. E foi o primeiro ponto de venda físico onde estiveram presentes. Para além de outros mercados e pop-ups, sim, foi a nossa primeira loja. E que estão até hoje. Até hoje. Foi uma excelente, uma grande surpresa. E foi um convite muito bom. Eu fui um bocadinho resistente na altura, porque eu sou a mais é que puxa as sonhadoras para a terra. Para a terra. Exato. Há esse equilíbrio. Mas acredito. Mas depois batalhado, falar. Mas qual é que era a sua principal preocupação, Helena? Eu não conhecia a loja, nunca tinha saído, nunca nada tinha saído online, e assustava-me um bocadinho o facto de passar as coisas para fora da minha mão um pouco e perder ali um bocadinho o controle das coisas, não é? Não ter as coisas na mão, acho que era mais isso. Mas depois, pronto, também conheci a Teresa, fomos lá, elas convenceram muito e pronto, bora lá. Sim, nós já conhecíamos a loja, já conhecíamos a Tema. E foi fantástico, foi mesmo, até hoje tem corrido lindamente. Adoramos a Teresa, adoramos estar lá e tem corrido tudo bem, nunca tivemos problemas. Sim, tem o espaço tem uma curadoria incrível e depois tem tanto clientes das diferentes marcas como clientes estrangeiros pela localização da loja no Chiado. A Teresa é muito dinâmica. Por isso, sim, muito bom. É um bom casamento. Então, no meio destes desafios de mãe e filhas e trabalho e marca noturna,
Há aqui também o fator de distância física, não é? Porque a Helena está em Évora, a Ana em Londres, a Joana agora está a viajar. Quem é que acompanha a produção? E gostava de saber como é que é feita a parte da produção das peças, deduzo que sejam em ateliês, mas não sei se são em Lisboa, se são no Norte, como é que é feito esse acompanhamento? Há bocadinho estavas a dizer que no fundo está dividido por tipo de produto e um bocadinho pelo maior know-how associado, não é? Brincos, colares, etc. Mas como é que é feito esse trabalho da vossa parte nesta dispersão geográfica? Na verdade é bastante extenso e complexo no caso das joias. Eu trabalho com muitas marcas e acho as joias particularmente difíceis. Temos obviamente o processo inicial de desenho. Eu acho que as nossas peças se dividem principalmente em peças clássicas, que queríamos muito ter na nossa coleção, porque para nós são os essenciais. Certo. Coisas simples. E depois temos peças desenhadas por nós de raiz. Portanto, temos essa fase inicial de desenho, uma fase bastante demorada, porque há muito para trás e para a frente. E no caso das joias, temos que andar a batalhar em gramas. Os brincos, por exemplo, não podem ser muito pesados. Então andamos, às vezes, meses a batalhar em meio grama num brinco. Vocês trabalham com as peças todas em prata e depois algumas têm banho de ouro, não é? Exatamente, tudo de prata. E pronto, temos essa parte inicial de desenho e depois, quando conseguimos finalmente acertar o desenho, passamos para a produção de uma amostra inicial. Depois essa amostra é produzida, às vezes produzida mais que uma. Muitas das vezes fazemos, se calhar, não sei, 10, até acertar exatamente naquilo que queremos. Usamos nós, antes de... Testam, sim. Testamos tudo, mesmo bastante. E pronto, raramente se faz uma peça, desenha e se produz logo à primeira. Isso é raríssimo. Já aconteceu, mas é raríssimo. E pronto, até chegarmos a esse encontro, até estarmos satisfeitas. E isso demora muito tempo. Acho que também trabalhamos muito a nossa exigência ao longo do tempo. Sim, vocês são muito focadas nos detalhes e isso faz imensa Sim, tem que ser, diferença. são joias. É quase a definição de joias. E foi muito difícil encontrar joalheiros para trabalhar. Os joalheiros que nos entendessem. Certo. Porque inicialmente, e voltando outra vez um bocadinho atrás, tem que ser, sou mais velha, tenho que voltar um bocadinho mais atrás. Quando decidimos, foi uma das grandes decisões da Matilda, foi um dos saltos que demos, foi decidir só trabalhar com prata. Ok. Antes da prata trabalhavam com os outros materiais? Com outros materiais também, trabalhávamos só com... Tínhamos vários, na verdade. Tínhamos vários materiais. Acabámos por ter tipo uma coleção de prata e outras coisas, tínhamos uma seleção. Ok. E havia que procurar joalheiros e fabricantes. No Alentejo não há, no Norte. Norte, fizemos contactos telefónicos, não é fácil. Contacto telefónico, e-mails, não era possível. Então, agarrámos em nós, fizemos-nos à estrada e fomos procurar. Mas antes fizemos uma pesquisa, não é? Certo. E fomos a vários fabricantes que achámos que, pronto, sem ser aquelas grandes fábricas, que é porque há quase supermercados de joias no Norte, não é? Mas não, queríamos fabricantes para nós com um certo... com certas características. Com certas características certo. E à nossa dimensão certo. também. Tudo isto começou no início, por exemplo, do Instagram. Certo. O e-commerce não é o que é hoje. Nós já lá vamos. 10 anos, então isto foi... Isto foi muito antes. Sim. E então, pronto, fomos mesmo aos sítios, batemos às portas, às vezes não encontrávamos os sítios, porque, pronto, são sítios que não são fábricas. Sim, não são visíveis na rua, não é? Não são visíveis e são sítios muito escondidos. Seguros, muito escondidos. E eu lembro-me que fomos a 2 ou 3 sítios em que se trabalhava muito em ouro, portanto, nas fábricas do santo, alta segurança. Mas alta segurança, assim, de entrarmos, e entrávamos e ouvíamos atrás, tá. As portas a fecharem-se, passávamos para outra sala, outra, parecia uma prisão, mas era a segurança e tem que ser, não é? E pronto, e falámos com várias pessoas, uns sim e outros não entendiam muito bem aquilo que queríamos, porque trabalhar para um fabricante ou se ia para uma montra de uma orivesaria, agora uma venda online não fazia muito sentido, ainda havia muito esta noção. Certo. Vendas online, não, nós não acreditamos nesses projetos. A grande maior parte dos joalheiros e produtores são pessoas bastante mais velhas, certo. Que principalmente na altura não entendiam muito o online. Se não havia uma coisa física, se claro, não havia uma morada a peça, de uma loja, como é que vão? Claro. Não havia muita compreensão desse lado e essa parte foi muito difícil na altura em que foi. E tivemos muitas pessoas que não trabalharam connosco nessa altura, porque não nos entendiam.
E mais tarde acabámos por voltar a esse contacto, Exatamente. já sendo uma marca mais crescida, já tendo a nossa loja, e já, obviamente, tendo a marca mais crescida e encomendando quantidades diferentes, produzindo quantidades diferentes, e hoje em dia trabalhamos com essas pessoas, que inicialmente nos disseram que não. Sim, E é um alguns, caminho, de facto. até outro dia um dos nossos fabricantes disse-nos que neste momento éramos a marca mais importante e a marca que mais trabalho lhe dava. E se calhar foi um dos mais resistentes à ideia no início. Foi um dos que não aceitámos trabalhar, não nos respondeu, pronto, não houve ali uma empatia, não houve. Sim. E neste momento pronto, mas foi muito importante essa ida ao norte. Foi mesmo Sim, muito tem que ser importante presencial, e acho que tem que ser mesmo. É Saber também, ver, porque nós não temos um ateliê e não sabemos trabalhar a prata, não é? Certo. Não temos uma maçarico e fazer aquelas coisas como se faz, como quem faz artesanalmente, não. Mas temos algum conhecimento e vimos já como é que isto se faz em fábricas portuguesas tradicionais. Portanto, as malhas tradicionais portuguesas, a filigrana, pronto, sabemos e temos o contacto com pessoas, e os nossos fabricantes neste momento têm uma cara, têm um rosto e conhecem-nos a nós, portanto, agora é tudo muito mais fácil, obviamente. Mas esse acompanhamento agora, portanto, há esse arranque de explorar onde é que iam produzir e com quem, mas depois o acompanhamento durante a produção e no dia-a-dia normal da Matilda, como é que se faz, não é? Fazem tudo à distância? Conseguem fazer tudo à distância? Quase tudo. Okay. Sim, houve essa fase acaba inicial. Por ser, se calhar, a Helena que está cá, que se mete no carro e vai lá ver. Às vezes. Sim, às vezes. Num instante se faz um voo de Londres ao Porto. Também. Aconteceu muito. É mais rápido que de Évora ao Porto. Exatamente. Na produção das nossas joias houve essas várias fases, houve os muitos nãos e muitas portas que se fecharam. Houve a decisão de, ok, vamos fazer um curso de joalharia, eu e a Joana decidimos, vamos fazer um curso de joalharia, vamos aprender, vamos fazer nós próprias. Entretanto, esses contactos, esses nãos, aprendemos a trabalhar com essas pessoas, aprendemos a comunicar com elas e conseguimos, efetivamente, trabalhar com eles. Transformaram-se em sims. Transformaram-se em sims, muitos deles. E aprendemos muito sobre a produção das joias. Certo. Portanto, nós não produzimos as joias, não temos esse ateliê com uma maçarico e extremamente manual, mas estamos muito próximas dessas pessoas. Nós conhecemos o processo todo, conhecemos os detalhes todos. E intervêm eventualmente. Sim, com todo este testing que existe, desde o momento em que desenhamos até o momento em que concretizamos, há todo este acompanhamento bastante próximo. E mesmo estando em Londres, eu tenho os produtores todos no meu WhatsApp, por exemplo. Tiramos fotos e falamos, e experimento os brincos o dia todo e envio-lhes foto e dou o meu feedback. Sim. E acho que é bastante importante. Sim, acho que hoje em dia temos essa facilidade. É importante o contacto físico e o acompanhar fisicamente, mas o feedback pode ser dado de facto. E acelera muito. E acelera imensos processos, sem dúvida. Sim, é muito importante ter a peça na mão e ver, precisa de ser mais polida aqui, nós queremos mais redonda ali, queremos tirar o prata de um lado para pôr do outro, queremos que fique mais leve, no caso dos brincos, que é sempre um drama, não é? Porque senão as orelhas esticam um bocadinho. Sim. E as correntes também, o tipo de corrente que utilizamos, porque a corrente, eu acho que não há muito mais correntes a inventar, não é? As correntes estão todas inventadas, depois é escolhê-las e normalmente escolhemos correntes portuguesas. Mas há algum tipo de correntes que não fazem em Portugal. Algumas. Então essas são poucas, mas essas, pronto, temos que adquirir, não é? Fazem fora de Portugal, sim. Ou através dos nossos fornecedores, ou através dos nossos fabricantes, que eles também importam. Certo. Ou então importamos nós. Sim, eles também nos dão muito feedback importante do que produzir, do que não produzir e porquê. Às vezes podemos, por exemplo, ter uma ideia. Eu lembro-me, por exemplo, de uma noiva que tivemos que queria uns brincos de mola porque não tinha as orelhas furadas. Certo. E nós acabámos por descobrir, depois de muita pesquisa e de muito trabalho com os joalheiros, que não é possível, ou é muito difícil, fazer brincos de mola de prata. Sim. Porque a prata é um metal muito mais maleável do que o aço, por exemplo. E não é possível, ficariam demasiado frágeis. Então acaba por não ser uma opção. Portanto, as Como é coisas que a noiva acontecem. se casou? A noiva, brincos. Não, eu acho que a noiva acabou por furar as orelhas. A sério? E usou uns brincos nossos. Foi. Sim. Foi. Espetacular. Exatamente. Outra coisa que acontece, que é muito difícil em Portugal, são as zircónias. Sim. Trabalhar, colocar e cravar
chama-se mesmo um cravador. Há muito poucos. Há muito poucos gravadores e é um trabalho muito, muito caro em Portugal. Mas há muito poucos, é muito difícil. Nós conhecemos um gravador. Portanto, para pôr zircónias é um trabalho moroso e que encarece muito o produto. Portanto, há algumas peças que têm muitas zircónias ou têm um trabalho à base de zircónias, os italianos são expert. Sim. Exato, mas temos algumas peças de zircónias feitas em Portugal. Em Portugal temos bastantes, mas temos os italianos que são fantásticos e que fazem um trabalho impecável. Temos que pôr esse senhor a ensinar outras pessoas a cravar zircónias. Sim, eu já tentei fazer uns contactos, mas... Porque isso acaba por acontecer um bocadinho em várias áreas artesanais, não é? Porque o saber está muito nas pessoas de gerações mais velhas e nós que fomos vão passando para gerações mais novas. Nessa semana que tivemos nos arredores do Porto, à procura, houve muitas pessoas que nos disseram, há uns anos, isto era porta sim, eram ourives. Pois. E hoje nem pensar. Portanto, aquilo fechou muita coisa, porque não passaram conhecimentos, não passam, os filhos depois têm outras profissões e já não querem. Mas há muitas empresas familiares também, muitas. Estas com quem trabalhamos são todas empresas familiares, não são muito grandes, mas já têm uns anos e já são várias gerações. Sim, isso é uma forma boa de passar para percebemos que os mais novos têm cursos, trabalham lá, mas têm a formação até noutras áreas. Sim. Mas depois acabam por ficar na fábrica ou no escritório, acabam por ficar. Portanto, estas vão ter continuidade. Vão ter continuidade. Exatamente. Há bocadinho estávamos a falar e queria voltar a esse tema, que acho que é realmente um desafio enorme. Quando a Matilda nasceu, o e-commerce, esta vida digital, aconteceu connosco também, estava muito incipiente. Quais é que foram estes desafios de começar um negócio online, quando o online ainda não era muito forte, e sobretudo com peças que tipicamente as pessoas valorizam e gostam de tocar e de mexer, e a evolução que sentem até hoje, não é? Que hoje de facto, e depois então da pandemia, o online ganha uma expressão muito grande. Como é que foi este caminho? Exato, foi bastante desafiante. Eu acho que das três era a que estava mais familiarizada com o e-commerce quando começámos. E também porque estás em Londres, não é? Sim. Não, antes de ir para Londres, mesmo no início da Matilda, eu se calhar era a pessoa lá de casa que já encomendava imensa coisa online. Sim. E vinha quase tudo de fora, porque em Portugal ainda não havia muitas lojas online. E acabei por aplicar a minha experiência como consumidora noutras lojas e pensar, ok, o que é que eu adoro acerca disto e quais são as minhas dificuldades. Eu lembro-me de encomendar coisas dos Estados Unidos, por exemplo, e estar em pulgas um mês, quando é que chega? Nunca mais chega. E lembro-me do bom e do mau disso, do excitamento. A minha encomenda está quase a chegar e ao mesmo tempo do tempo de espera. Certo. Que é uma coisa que nós tentamos sempre, recebemos uma encomenda e tentamos que chegue ao cliente com a maior brevidade possível. Em loja, por exemplo, temos os envios em 2 horas, com abates. Sim. E pronto, acabei por aplicar aquilo que já conhecia e acho que, tendo começado bastante cedo, acabou por correr super bem, porque teve um crescimento, acho que os principais crescimentos da Matilda foram logo no início, quando surgiu e que era novidade de comprar uma joia e receber quase no dia a seguir. Sim. E com a vontade de falar connosco, a nossa comunicação com os clientes era super importante, ao ponto de termos clientes a dizer, olhem, tenho aqui este vestido, que joia que eu uso? E nós acabámos de ter uma conversa de 1 hora com uma cliente e conseguir se calhar encontrar essa lacuna que havia no mercado e tentar de alguma forma encontrar o problema e arranjar a solução, não é? Sim. Mas há aqui um pequeno ponto, portanto, mais um bocadinho atrás, que eu acho que foi muito importante e que foi sempre um ponto em que a Ana batalhou muito, que eu na altura não compreendi muito bem, mas acho que foi super importante. Sendo, naquela altura, estávamos em Évora, e sendo uma marca de Évora, numa cidade de interior, a Ana sempre disse, eu não quero que a Matilda seja uma marca de Évora. Portanto, nós não vamos dar a cara, não vamos mostrar e não vamos
mostrar isto e tentar vender às nossas amigas ou dar a conhecer às nossas amigas. Não, isto vai ser uma marca online sem local. Portanto, isto é para crescer. Portanto, não vamos dar aqui a localização de Évora por nenhuma razão especial, mas para não fechar portas. Portanto, abrir. Certo. E eu acho que isso foi mesmo muito importante, porque senão teria ficado ali uma pequena marca de cidade de interior. Sim. E não tinha crescido. Sim, não foi o esconder que éramos de Évora. Não, mas foi até para as vossas cabeças, um mindset de que vai ser uma marca que vamos criar uma marca e que vai ser uma marca que não vai estar Exatamente. Sim, não era no sentido de esconder, agarrada a um foi território. no sentido de abrir portas, deixá-la ir, não é? Exato, E não marcar. Mas mesmo desde o início, quando tivemos uma batalha enorme a escolher o nome, decidimos logo que ia ser um nome internacional, um nome que soasse bem em praticamente todas as línguas. Portanto, foi mesmo... Porque não é nenhum nome de família sequer. Não, nós temos, sei lá, 90% das mensagens que recebemos começam por Olá Matilda. Certo. E a Matilda não é uma pessoa, não é? Toda a gente nos pergunta porque é que se chama Matilda. Eu acho que nós tentámos encontrar aqui, criar uma personalidade. Sim. E então, sendo um nome feminino, delicado, que gostávamos, e na altura não pensámos muito na Matilda como uma marca, não é? Estávamos a criar uma página no Facebook ou no Instagram para pôr algumas das nossas criações, mas pronto, que ficou e que hoje em dia é o Olá Matilda, e hoje em dia é mais um ainda membro connosco da e perguntar família. quem é que é a Matilda. É mais uma filha, é mais uma irmã. Exato, até tem um quarto lá em casa, portanto... Mas fizeram 10 anos, passou-se aqui um período bastante longo, com imensas experiências, e fizeram um rebranding agora que sei que foi muito importante. O que é que vos fez partir para este rebranding? Nós sentíamos que havia um passo a dar. E pronto, passava muito por isso, achávamos que estávamos muito coladas àquela imagem inicial da Matilda, achámos que nós já tínhamos evoluído mais que a imagem que estávamos a passar, e achámos que era o momento ideal. Vamos fazer 10 anos, por que não? Lançar uma nova imagem de marca. E qual é que é a diferença da Matilda do início para a Matilda de agora? Era uma Matilda mais inexperiente. As nossas peças evoluíram bastante, a produção, os envios, a forma como comunicamos com os clientes. Público. Exatamente. A Matilda inicial era uma Matilda só online e quase sem cara, por assim dizer. E entretanto nós aliámos-nos à nossa loja, fizemos mercados, eventos, pop-ups, e tomou uma dimensão completamente diferente. Fotográficas também. Exatamente. Sim, a produção, o conteúdo. Sim. Precisávamos de uma imagem que acompanhasse esse crescimento e pronto, pareceu-nos à altura certa. E o que é que quando olham para a imagem, no fundo hoje tem uma assinatura, tem aqui um jornal espetacular, onde conta um bocadinho da vossa história e onde dão a cara. Sim, pela primeira vez, oficialmente pelo menos. Da mãe e das filhas. E celebram estes 10 anos um bocadinho com uma imagem mais madura, se calhar, com mais segurança, mais identidade, mais um assumir, e com este orgulho, e passaram a assinar, se calhar foi agora este passo de não era esconder Évora, mas não era importante falar sobre isso, mas agora é meaningful Jewelry from Portugal. Esta vontade de levar Portugal para fora é um dos vossos objetivos? Eu acho que a determinada altura sim, nós enviamos bastante para o estrangeiro, mas acaba por não ser o nosso foco principal. O mercado em Portugal para nós é o mais importante, e é onde conseguimos ter essa conexão um bocadinho mais próxima com as pessoas. Falamos a mesma língua, não é? Em todos os sentidos, no sentido de imagem, das peças em si, do que as pessoas procuram, e acaba por ser um bocadinho à nossa imagem também. Eu lembro-me, por exemplo, o primeiro evento que fizemos, também com uma mãe um bocadinho resistente, vamos fazer um mercado, mas como? E decoração e tudo o que está à volta disso, como é que vamos concretizar isto? E concretizámos, como tudo, não é? Claro que com os pés na terra também, por esse motivo.
E a primeira vez que fizemos um Aos mercado... pés na terra, mas dá sempre a força toda. Exatamente, sim, é aquele equilíbrio que faz acho falta. que é espetacular, porque Se eu não é um fizesse tudo o que me resistente apetecia, que castra. Não, eu acho que não. Não, sem dúvida nenhuma, é o maior apoio. Também, obviamente. E pronto, o primeiro mercado que fizemos, tínhamos pessoas a vir ter connosco e queriam mesmo ver as peças. Surpresa. Sabiam o nome das peças, sabiam tudo sobre as nossas peças, pessoas que estavam realmente com atenção àquilo que estávamos a dizer online. Isso é um retorno Foram em espetacular. propósito àquele evento, àquele mercado, para nos conhecer e para conhecer a marca e para ver as peças ao vivo, que nos deixou De coração cheio. e de boca aberta mesmo, assim, o que é que se está a passar? Nós somos muito mais conhecidas do que aquilo que achávamos que éramos, não é? E foram alguns mercados mesmo fantásticos. Mesmo. Sim, completamente acima da expectativa. Aí foi a Joana, batalhou pelos mercados, tu também foste resistente. Sim, teve as Joana, suas... fomos a alguns, não é? Também para conhecer. Eu sou do online, eu compro tudo online. Certo. E pronto, eu trabalho em estratégia de marca, acaba por ser aquilo que eu faço. Então, As marcas que trabalhas são todas online? Que trabalhas, nem trabalhas todas. design e construção de marca? Sim, a estratégia acima de tudo. Sim. Redes neste momento, 90% do que eu faço neste momento acaba por ser redes. Mas todas muito diferentes, todas marcas Mas não são pequenas. só online, são presenciais também? Sim, Ok. um mix. Ok. Mas o facto de estarmos da marca ser de Évora tem ainda outro senão. É que estamos longe de Lisboa, onde as coisas acontecem. E isso para nós é um problema. Acaba por ser longe e perto. Mas é muito importante fisicamente estar perto das coisas. E não é fácil, ainda por cima, tendo profissões, não é? Porque de Évora a Lisboa é 1 hora, não é? Não seria por aí. Mas as coisas acontecem e nós não estamos lá, muitas vezes. E isso para nós é um problema. Talvez tivéssemos crescido mais rápido ou conseguíssemos outro tipo de coisas e outras oportunidades se estivéssemos mais perto, mais presentes, digamos assim. Mas na verdade conseguiram que essa imagem não fosse passada, porque a marca está em Lisboa, presente fisicamente. Provavelmente é um problema meu, ou nosso, não é? Acho que às vezes nós sentimos isso, sentimos algumas coisas que não estamos, mas o cliente não sente isso. Tal como aconteceu no mercado, não é? Exatamente, e eu não sabia que a marca era de Évora, até pesquisar melhor. Pronto, e de facto, objetivamente... não é um segredo, simplesmente sim. não é a primeira imagem, não é? Mas eu acho que o facto... Mas acho que ainda torna mais interessante, porque no fundo é um desafio ainda maior e objetivamente não se sente como cliente, portanto, perfeito. Mas eu acho que acaba por ser bom e mau, porque não somos de Lisboa, mas também não estamos longe, é 1 hora, sim, não é? Sim, de Évora a Lisboa, a loja online estão em todo lado. Exatamente. Mas eu sei perfeitamente, se vivesse em Lisboa ou perto de Lisboa, por exemplo, a rapidez de envios, exatamente, não eram conseguidas, não é? Porque mesmo assim, quando saio do meu emprego, do meu trabalho, eu ainda consigo no ateliê desenvolver algumas encomendas e nós temos algumas encomendas, e aconteceu por acaso a semana passada um senhor que me telefonou que não conseguiu receber a encomenda porque foi rápida demais. Ele fez a encomenda à tarde e no outro dia de manhã estavam a entregar, portanto menos de 24 horas depois, e ele não estava à espera, portanto não estava em casa e não conseguiu. Portanto, nós conseguimos fazer isto. Se estivesse em Lisboa, numa cidade muito maior, não conseguiria, não é? Certo, por isso, vantagem. E temos também uma transportadora, não é? Trabalhamos com uma transportadora neste momento que, acertámos. Sentimos que está do nosso lado e é impecável. Boa. Isso é fundamental, os parceiros certos, exatamente. Quer no nível da produção, quer a nível de envio, de tudo, não é? Acho que faz toda a diferença para o negócio correr de outra maneira e para nós conseguirmos delegar de forma descansada. É isso mesmo, de forma descansada, sim. Que é mesmo importante e não estarmos sempre com... A partir do momento em que entregamos os pacotes, ficamos descansadas, sim. E se por acaso acontecer algum problema, também há uma resolução rápida. Portanto, isso é importante. Espetacular. E voltando aqui ao desenhado e criado e fabricado em Portugal, sentem que houve, nestes 10 anos, sentem que houve diferença desta valorização de ser português de quando começaram para agora? Eu acho que sim, que houve. Acho que as pessoas sempre tiveram conscientes do importante que é produzir localmente. E apesar das nossas peças não serem todas produzidas em Portugal, a grande maior parte é. E as que só não são porque não é possível de alguma forma. De outra forma seriam.
E neste momento, para mim, o que é mais importante, estando por trás da marca, é conseguir trabalhar com essas pessoas. No fundo, estamos a ajudar e de alguma forma a levar connosco estas empresas pequenas e familiares, e que ao início foi uma relação difícil, mas que hoje estão presentes nas nossas peças e vão connosco e trabalham connosco, e se for preciso enviar-nos um WhatsApp fora de horas ou ao domingo, estamos sempre online e com eles. Nesta altura acontece. São um bocadinho família da Matilda também, não é? Sim, fazem parte de nós. Mas eu concordo, acho que a valorização do comprar local e acho que as marcas que são portuguesas foram mais valorizadas, sobretudo depois da pandemia, quando todos ficámos fechados em casa e houve este olhar para dentro. E de certeza que vocês também sentiram a pandemia de uma maneira assustadora, intensa, não é? E assustadora. Agora já falamos com leveza sobre o assunto, mas quando a pandemia, quando surgiu a pandemia, não é? Ficámos todos em pânico. Pela Matilda, porque achámos que as vendas iam cair, que a Matilda ia cair, pronto. Por outro lado, e eu, como trabalho no hospital, estava também em pânico, porque nós tínhamos sessões de esclarecimento e lavagem, não é? Porque mesmo de procedimentos que eu nunca pensei ter na vida, não é? Ensinarem-me a lavar as mãos, a fechar uma porta sem tocar em nada. Portanto, o hospital foi todo alterado, todo modificado, o nosso serviço foi desmantelado, porque havia serviços mais urgentes, portanto, estávamos todos muito assustados. Pronto, tivemos que nos adaptar, pois ficámos em casa, não é? Eu também fiquei em casa, terapia de grupo, quando eu trabalho sem grupo não fazia sentido. E foi perto do Dia da Mãe, aí surgiu, nós vimos que as pessoas estavam a comprar muito online, estavam-se a querer aproximar umas das outras através de ofertas, através de lembranças, através de mimos. Não é? Não podiam estar perto, mas poderiam... Sim, o dia da mãe, o primeiro dia da mãe de confinamento foi mesmo marcante, eu lembro. Foi marcante, sim. E nós vendemos imenso nessa altura. Portanto, as transportadoras estavam a funcionar, não era tudo o que precisávamos. Mas não foram só as vendas online por si só. Eram vendas online em que resultavam de conversas que tínhamos com clientes que estavam longe das mães e queriam garantir que chegava a tempo, ou que chegava no dia, ou perto do dia, e que a encomenda tinha uma mensagem especial e que era entregue de determinada forma. Portanto, havia uma preocupação muito maior do que... Sim, de fazer chegar através da encomenda todo esse sentimento. Exatamente. Sim, chegar mesmo na altura certa. Tivemos um acontecimento muito curioso. Foi uma senhora que nos encomendou uma peça. A senhora encomendou de Lisboa e era para ser entregue em Arraiolos, num apartado, numa caixa postal. Era uma caixa postal. A caixa postal não foi encontrada e não foi entregue. E foi num dos dias em que havia aqueles cortes entre distritos, entre concelhos, aliás, entre concelhos. Arraiolos é o pé de Évora, portanto havia. Mas a encomenda andava não sei onde. E então a senhora telefonou-nos quase a chorar, porque era muito importante e tinha um significado muito especial, porque ela tinha chegado do estrangeiro e queria muito que a mãe recebesse aquela encomenda. E então nós pegámos no carro. A Joana não queria, eu lembro-me que a Joana, mãe, isso vai ser, pronto, é complicado. Pode até ser invasivo. Mas e a Liana, não. Pegámos no carro. Fizemos nova encomenda, nova peça. Pegámos na encomenda e fomos à procura, não da caixa postal, mas da casa da senhora. E fomos... E nós também tivemos dificuldade em encontrar. Era uma quinta, no meio do nada. Não havia rede, estávamos a tentar ligar... Ou estamos a tentar aceder ao Google Maps para encontrar e em contato direto com a cliente também. A ligar-lhe, sim, exatamente. Descobrimos, era uma herdade de vinhos, onde se fabricavam vinhos. A senhora ficou tão sensibilizada, ficou tão contente, até chorou, porque recebeu a prenda da filha em mão. Ofereceu-nos uma caixa de vinho com forma de agradecimento. E a filha depois ficou super, super agradecida. E nós ficamos... Foi tão bom. Sim, tão contribuir dessa forma, não é? Foi assim, acho que dos momentos mais bonitos de termos pegado em nós e em mão e termos ido lá. Exatamente. Sim, a importância tanta gente feliz. É mesmo. A importância que as joias têm para as pessoas é incrível.
acabam por quase todas ter uma história, um significado. Certo. Foi o namorado que deu, ou foi o Natal de 2015 que aconteceu qualquer coisa. Ou temos, por exemplo, também as nossas joias com gravações, que é muito giro. Às vezes acabamos por ter acesso à história por trás daquela peça e os clientes partilham connosco histórias muito giras. Sim, é uma peça que fica. Eu acho que a longevidade e hoje tem uma história, amanhã passa para outras mãos e vai ter outra história, não é? Exatamente. Por isso, é uma joia prata, não é? Portanto, esse valor emocional que fica Exato. associado às peças, eu acho que é o mais mágico. E foi por isso que nós decidimos também fazer a manutenção dessas joias. Certíssimo, vocês têm um serviço de manutenção. Exatamente. E tendo as joias essa longevidade, e a prata tem essa particularidade que pode ser reparada, pode ser limpa, é uma joia para sempre. Ter um banho. Sim. Pode ter um banho, um novo banho, pode ser renovado às vezes que quisermos. Nós temos então esse serviço. Como é que funciona? As pessoas entram em contacto connosco, porque cada caso é um caso. Certo. É muito difícil, por exemplo, haver um padrão, não é? Exato, ou um custo tabulado. Certo. Cada caso tem que ser analisado, portanto a peça tem que chegar às nossas mãos, nós temos que ver o que é que se passa exatamente e depois dá um orçamento, certo, e depois avançam. Temos que falar com o Ourives. Ok. Sim, temos que falar sempre com os joalheiros e com o banhador, no caso dos banhos de ouro. E pronto, tem que ser levado de caso a caso, o que é uma grande logística, mas que acho que nos traz bastante valor. Certo. E as peças ficam novas. Ficam impecáveis. Que é, vale a pena. Noutros materiais não é possível fazer. E sendo peças com este significado, claro. Em que, por exemplo, temos peças que têm pérolas, e pérolas, por exemplo, irregulares, em que as pessoas conhecem a irregularidade dessa pérola. Portanto, não é o caso de podermos, por exemplo, enviar outra pérola por algum motivo, ou fazer uma troca. Tem extrema importância mesmo. E quanto tempo é que dura mais ou menos esse processo? Depende, não é? Essas reparações ou essas manutenções? Cada caso é um caso, não é? Certo, depende muito, mas numa situação normal, de uma semana, mais ou menos. Boa. Nesta altura, no Natal, também costumamos ter mais de tudo, não é? Não são só vendas, temos também mais. Demora um bocadinho mais, mas numa situação normal, mais ou menos uma semana. Muito bem. Se tivessem que deixar um conselho, eu vou agora perguntar à Helena e depois pergunto à Ana. Se agora viesse alguém ter consigo a dizer que queria começar um projeto e depois destes 10 anos de experiência, que conselho deixaria? Olha, eu acho que deixaria um conselho, porque já percebeu, não é? Porque eu falei, calma, ir com calma, analisar bem os prós e os contras, no sentido de há muitos imprevistos, há muitos impostos, há muito, portanto, não se atirar de cabeça, portanto, alguns pés na terra, que temos falado aqui algumas vezes, para as coisas não descambarem. Certo. Porque se for devagar e se for passo a passo é mais fácil, porque há sempre altos e baixos. Agora, se atirar de repente e depois a queda for grande, é muito mais difícil erguer. Portanto, eu acho sempre que a calma e também o aconselhamento, não é? Se for uma equipa, se for uma pessoa sozinha é mais difícil, certo. Não é? Mas se houver uma equipa, há que aconselhar e há que procurar conselhos. Mas calma, é o meu conselho principal. Ana? O meu lado acaba por ser o oposto, não é? Vai com tudo. Não se prendam, por favor. Um sonho é um sonho, portanto... E, aliás, no caso da Matilda, nem era um sonho, não é? Foi uma coisa que cresceu tão naturalmente, que não foi de todo intencional. Mas eu acho que quando temos uma ideia e quando nos focamos nela, é quase impossível correr mal. Se nós fizermos a pesquisa, se nos dedicarmos, se soubermos aquilo que queremos e... falando com pessoas, uma das coisas que fizemos melhor, acho eu, na minha opinião, foi falar com outras marcas. Temos grupos no WhatsApp, entretanto marcas que ficaram amigas, pessoas com quem falamos diariamente. Por exemplo, agora este fim de semana vamos ao Stylista da Maria Guedes e falamos com imensas marcas. Então vão, e como é que vai ser, e como é que vão montar, e falamos bastante. Portanto, esta sinergia... Essa partilha também, não é? Exatamente. Mas isso já tens a marca montada, não é? Sim. E inicialmente, e antes de lançarmos, nós também fomos falar com pessoas aos mercados, não é? Quando decidimos ir a mercados, tentar perceber e saber. Mas
tudo com calma. Exato, aqui existe exatamente este balanço, não é? Porque eu acho que, claro que cumpram os vossos sonhos, mas com esta ponderação e com esta pesquisa e com esse foco. Foco, exatamente. Eu acho que não houve nenhuma ideia assim que nós quiséssemos que, embora eu não pusesse alguns entraves, que não avançasse. Depois não avançasse. As três acabam por estar alinhadas, não é? Bocadinho com o seu papel e com as suas forças dentro deste trio. Exato. Temos uma ideia e que ainda não concretizamos de partir para o ouro. Sim, eu ia perguntar quais é que eram os próximos passos. Nós já fizemos peças. Algumas peças já. Personalizadas para algumas pessoas, mas fazemos muito bespoke, é muito caso a caso, não temos stock de ouro, por exemplo, mas conseguimos produzir as nossas peças em ouro. Um cliente pode pedir uma peça que tem, se é possível. Sim, há muitas pessoas que pedem orçamentos de ouro e acabam por não avançar, porque percebem que se calhar vale mais ter uma peça de prata e ir fazendo manutenção do que, a não ser que seja uma peça extremamente importante e para a vida, fazer então em ouro, que é, pronto, tem um preço completamente diferente, mas pronto, tem outra vida, claro. Certo. Ouro é ouro. Muito obrigada, gostei muito de conhecer os bastidores da Matilda e este percurso de 10 anos cheio de amor, ternura, relações familiares, que é tão importante, e de certeza que o facto de vocês partilharem as vossas histórias e conhecerem e darem um bocadinho e darem a conhecer um bocadinho de como é que tudo funciona, de certeza que ainda mais relação as pessoas vão ter com as peças, e isso faz toda a diferença. Não é o que aconteceu com a senhora da Raiolos, ela nunca mais se vai esquecer, e não nem nós. Exatamente, e eu acho que isso faz toda a diferença no cunho pessoal que imprimimos aos projetos, e por isso muitos parabéns. Obrigada também pelo convite. Muito obrigada. Gostei muito de conhecer-vos e de conhecer o projeto em detalhe, e ficamos a aguardar um próximo episódio com a Joana para ficar o trio completo. Quando ela regressar. Muito obrigada.